Este templo é, portanto, uma grande homenagem e uma recordação da obra consumada pelo Messias sofredor, que agora reina. Todos os detalhes, os materiais, todo mundo aqui já estudou o tabernáculo, né, lá do deserto. Tudo do tabernáculo se aplica a todos os templos, inclusive esse. Você teve essa aulinha? Que a madeira de acacia, acho que teve, já deu as explicações. Que o ouro é a glória, é a divindade de Cristo, que aquela coberta vermelha é o sacrifício. A porta do tabernáculo, as cores. A coberta, a cor púrpura, né? Lembra a celestialidade dele, a sua origem celestial, né? Porque a mistura do azul com o vermelho. Você estudou isso, né, Lã? Então tudo aquilo que é pertinente ao tabernáculo, o bronze é o juízo, a prata é a redenção, o ouro é a divindade, a marca. Todos os detalhes, os tecidos, né? Os querubinzes, as amêndoas da fidelidade de Deus, né? Tudo é uma grande recordação. Lá em Montes Claros isso deve acontecer muito. Aqueles quadros que não é quadro, aquela foto que não é foto, parece uma coisa meio pintada. Sempre tem uma casa lá dos meus avós, tinha, né? Um casal, os filhos. Tem grandão assim. Lá do normal. Sempre o fundo é meio azulado, o rosto é meio Porque era foto desembaçado preta e branca assim. e eles coloriam, né? Parece que era um desenho. Era um colorido depois. Então tinha lá do meu avô, a minha avó e o meu pai, que é o primogênito ao lado, de duas tias, normalmente alguém que morreu. Aqueles bebezinhos, né? Alguém que morreu, aquela foto que eles distribuem de velório, o pessoal guarda, né? Maria foi uma grande pessoa, ela não está mais entre nós, mas que o Senhor a receba nos seus braços, né? Aí tem uma fotinha, 1900 e tanto, 2000 e tal. Aí o pessoal põe aquele quadrinho, marrom aqui no... Você já viu isso? Já, aqui na capital, isso não acontece muito, não. Mas antigamente acontecia. Ela tirava foto, até mesmo no velório tirava foto do Sim. Tudo aquilo era o quê? Recordações. Para a pessoa não cair no esquecimento. Para que os que viessem depois se lembrassem. Mesmo porque a gente tem uma curiosidade. A foto do seu bisavô, você já deve ter visto a foto do avô, do geral, da avó, da irmã. Já? Só do avô e a avó. Dos meus avós, sim. Eu sempre fui muito interessado. Avô Joaquim. Tem aquela foto que eu tô pequenininha no colo da mamãe e o vovô do lado. Eu tenho um plano. Eu não sei se um dia que o coração pode fazer planos, mas quem firma os planos é um plano porque a mãe do meu pai, da minha avó, ela como teve dezenas de filhos e centenas de netos, ela ganhava fotos de todo mundo. Né? Quando eu nasci, minha mãe mandou uma foto para ela, meu nenenzinho. Com a dedicatória para minha sogra, do seu netinho. Então, e essa minha avó já morreu. Essa folha deve para e ficou, assim, quilos, toneladas de fotos. Eu lembro porque eu sempre fui muito interessado em genealogia, em foto, em história dos antepassados. Então, todas as vezes na minha infância que eu ia visitá-la, eu fazia, ela abria um baú, tinha um baú. Tinha foto lá que parecia assim, que era um pedaço de madeira. A foto do avô dela. Era assim era uma madeira assim, era um toque-toque. Que o pessoal às vezes até amarrava assim, para não cansar, que tinha que ficar 8 horas na frente do fotógrafo. Até a foto coagular, sei lá o que acontecia. Então ficava a família lá. Uns 5, 6 lá,
de manhã até a hora do almoço, batendo a foto. Você sabe, não Mas e aí até pelo tempo era mais complicado. E essas fotos normalmente eram tiradas sentado, porque em pé não tinha como. Entendeu? Meu pai conta que. Eu lembro quando a gente era criança, a gente ficava esperando aquelas pessoas que iam de casa em casa tirar foto. Sim. Né? Aí então ele passava de tempos em tempos. E ali, todos esses passados, minha mãe mandava. Não era nem de casa em casa, era de fazenda em fazenda. Aí passava, vamos tirar foto dos meninos, às vezes nem podia, o menino já mandava tirar tudo, depois eu acerto o senhor. Porque senão eu ia perder a fase, né? Paga aos poucos. Porque Né? a perder Eu acho a que o pessoal fase da que realidade. vendia rede, as coisas, vendia as testemunhas, vem nas casas, você paga, vai pagando as prestações. Não assinava documento, você vai lá, embora. Até uns. Era palavra, não tinha valor, né? Sim, até uns 20 anos atrás ainda era um pouco complicado bater foto, depois tinha que revelar. Hoje em dia você bate e já vê a foto, se ficou boa, deleta, bate outra, isso é muito fácil. Você bate uma Você já não aconteceu você bater a foto, depois guardar aquele filme até você ter tempo de revelar? Quando você revela, demorou tanto que tá todo Ela fica toda amarelada. Nós temos ali uma sacola desse tamanho de foto, nós temos de arrumar depois. Não, de filme para revelar? De fotos. Não, se for filme para revelar já era. Se passar uns 2, 3 Não, anos. fotos, papel. Mas teve um que ficou Ela vai tanto tempo fechando. pra revelar, que quando revelou ficou todo meio laranja. É E laranja, pior de amarelo, tudo, marrom. que vem a data da época que revelou. Então eu tenho que mudar tudo, por exemplo, assim, foi revelado em 96, mas ela era de 93. A gente fica mudando, porque no papel vem escrito aquele... E o meu plano é um dia ir lá, porque eu sei quem herdou essas fotos, que foi o meu tio, né, irmão do meu pai, o tio... Vou branco no nome aqui agora. Não é o tio André, é o tio Afonso. O tio Afonso que herdou essas fotos, então ele tá lá com essas paneladas, eu tenho plano de ir lá e escanear. Não, até tirar uma foto. Vou fotografar as fotos. Porque ela tem fotos assim, não, esse aí é o fulano. Não, esse não é o Joel, né? Porque aí tá uma foto do Joel com 3 anos chupando o dedão no pé, por exemplo. Aí tem aquelas coisas, né? Então são memória, o ser humano ele precisa de memória. E mesmo tendo memoriais, mesmo tendo marcos, eu posso tomar um marco, né? Tendo estátuas, tendo placas, as pessoas não se importam, esquecem. Eu, sinceramente, eu não sei de quem que são aqueles bustos que tem lá na Praça Afonso Arinos, você sabe? O pessoal põe nome nos viadutos ali, você nem presta atenção. Só se um dia você tiver um acidente debaixo daquele viaduto. Não, eu tô aqui debaixo do viaduto, Casa Monte de Andrade, aí você nunca mais vai esquecer. O Itamar, nem sabe também qual é, que é aquele novo lá da... Não, que é grandão, eu conheço, aquele ali da Vespressa, Então, os marcos, os memoriais, as recordações, as homenagens, é para trazer, para tentar não permitir que coisas importantes, fatos importantes, pessoas importantes caiam no esquecimento. Que a nossa tendência é esquecer. Com certeza, se Deus não tivesse instituído a Páscoa e tivesse determinado que fosse algo para ser celebrado anualmente e perpetuamente, hoje em dia ninguém ia saber Páscoa. Talvez se você fosse no livro e lesse, que é o que aconteceu há 3 mil. Você tem ideia? Tem 3.500 anos que ano após ano os judeus celebram. A igreja também. Os judeus celebram a Páscoa. É indesculpável o homem, né? 3.500 O anos ser humano é indesculpável, não tem como. Tudo é só que os judeus estudam, os judeus revelam a pessoa de Deus. Mas eles se lembram da Páscoa porque Deus instituiu essa festa. O memorial, e é perpétuo. E lá, você sabe, é só ler lá na Torá, ele fala, e se o seu filho perguntar,
você vai ensinar para ele que nós somos escravos e um dia o Senhor foi lá nos libertou. E mesmo assim tem uns bobão que não memoriza, porque Jesus, quando ele estava debatendo com os líderes judeus, com os fariseus, etc., que ele falou, quem comete pecado é escravo do pecado. Vós tendes por pai o diabo. Porque nós nunca fomos escravos de ninguém. Foi escravo lá do Egito, foi cativo na Babilônia, mas o orgulho deles era tanto que quando Jesus não, vocês são escravos do pecado. Nós não somos escravos de ninguém, não. Ô, Carlos, Nós somos filhos de Abraão. É igual hoje E também. eu falo, não, vocês são filhos de outro. Tem muita gente hoje que fala que despreza a obra de Cristo, que fala que não precisa de salvação. Eu aqui cuido da minha vida, né? O incrédulo tem alguns arrogantes que falam isso. Eu acho que não são nem alguns, não, são muitos mesmo. Não, tem gente que fala isso. Você é bom ficar dependendo, esperando em Deus, ou achando que Deus não vai ajudar quem vai fazer nada de graça pra gente, não. Né? Não aceita a obra de Jesus Cristo. Eles não concordam com Deus no valor que ele dá ao seu sacrifício. Não, e a igreja hoje de Jesus Cristo, se não tivesse instituído a ceia, ia virar um grupo social que ia nem lembrar da obra de Cristo também. Porque se não fosse o memorial da ceia, toda vez que eu li... Mesmo com o memorial, tem muitas igrejas que nem lembram. Não, tem facções ou porções ou igrejas ou grupos da cristandade que não celebram. O catolicismo, por exemplo, não celebra. Aquilo que eles fazem lá não é a ceia. Aquilo ali, eles estão repetindo o sacrifício de Cristo. Você sabe que a palavra missa significa repetição de sacrifício contínuo. Não, Cristo não morre é cada vez que igreja, o padre benze aquele só o pedaço de líder. amido ali. Não, e é só o líder. Se fosse uma ceia, tá pelo menos faltando o líquido, né? Ele toma lá, mas a galera não distribui. Então Deus sabe que a nossa natureza tende ao esquecimento. Aqui é a minha página 15, viu? Deus sabe que a nossa natureza tende ao esquecimento. E Ele usa os memoriais. Todo mundo aqui já leu uma boa parte da Bíblia, se não ela toda. Quantas vezes a gente já leu na Bíblia que Deus fala assim, ó, está atravessando o Jordão, amontou aqui umas pedras, que isso aqui vai ser um memorial. Que nós atravessamos aqui. O sogro do Jacó, Labão, eles fizeram um pacto. Nem eu te devo, nem você me deve, está tudo quites, coisa e tal, você fica com seu Deus, eu fico com o meu. E eles fizeram um montão de pedra lá na fronteira da terra deles. A terra que Jacó ia peregrinar e a terra lá dos arameus. Jacó por dar fugindo de Saúl, em Betel, onde Deus ele também fez. Fugiu uma pedra, que foi o travesseiro dele. Um memorial, passar aqui. O Absalão deixou um pilar ficar lá em Israel até hoje. O pilar de Absalão é um monumento que existe até. Então o homem precisa de um memorial. Ele precisa de uma coisa física, é uma ferramenta didático-pedagógica de manutenção sináptico-memorial. É uma ferramenta didático-pedagógica para conservação da lembrança. O que é isso? E ela fez um negócio aqui, ela falou que eu não mordei esse lado, não estou muito. O que é ele? Foi um dentista? Eu mordei do lado direito, eu saí dela lá, já é quase 7 Você tá horas. doido pra morrer? Do lado direito, um pouco seguindo, está dando uma Tá gravando essa ansiedade. bobeira. São fatos importantes que não podem ser esquecidos. E no final das contas, esses memoriais, quando são instituídos por Deus, eles servem para alimentar a nossa fé. Para que a gente não se esqueça que Jesus um dia morreu e foi voluntário, e que naquela cruz tinha um corpo, e daquele corpo sai um sangue. E como sem derramamento de sangue na remissão de pecados, é por causa daquele corpo jorrando aquele sangue, foi por causa daquele ato que hoje nós podemos ter o perdão dos nossos pecados e nos ser unidos. E a gente lembra isso através do memorial que Deus instituiu, alimenta a nossa fé. Se Deus vai se atrapalhar pelo seu pecado, né?
sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então não adianta a pessoa já foi pago uma vez para sempre. Se você não reconhece isso, você não está concordando com Deus no valor que Ele dá para o sacrifício. Exatamente. Quando você confessa, você fala. Pô, parece simples. Você acabou de comentar que tem pessoas que não aceitam Jesus, ou o sacrifício que já está pronto, porque acha que é muito passivo, muito fácil. Não entende a profundidade. Mas é fácil exatamente porque já foi difícil para alguém. Porque a gente não tem noção do que Cristo passou naquelas 3 horas de ausência do Pai. Que foi uma coisa que ele suou sangue de expectativa do que ele ia passar. Foi uma coisa hard. Né? Eu, nas minhas convicções, né, eu até creio que Cristo recebeu o inferno de toda a humanidade zipado em 3 horas. O pastor Steve falava que a dor da separação foi infinitamente superior à dor que ele sentiu de ser machucado, moído, machucado. Como é que chama? A aflição física, a dor física, o martírio físico, isso aí foi nada. Assim, foi, mas em relação. Porque ele passou por uma morte física e uma morte espiritual, porque nós somos afetados tanto físico como espiritualmente. Então, a morte espiritual que Cristo, esse cálice que ele teve que beber, realmente foi infinitamente mais intensa e angustiante do que a morte física e o prego e aquilo tudo que aconteceu, e a coroa de espinho, e as bofetadas, e a sede, porque ele se fez pecado por nós, então se ele fez pecado, teve a morte espiritual. Existe um estudo profundo sobre isso. Eu vou deixar isso. Nós temos aqui uma advogada, né? E você sabe que tem duas. Vamos falar do criminal mesmo. Vamos falar da questão do crime. Do homicídio, daquela coisa. Que tem o trabalhista, vamos falar do criminal. Os Junaí, que tá bombando aí, né? Inclusive, matou. Agora às 4 horas, não sei se você sabia, em Mariana, a barragem, uma das mineradoras, viu, Joel? Estourou e morreu muitas pessoas. Igual a barraginha. Invadiu a cidade, a lama e tudo, tem muita gente desaparecida. Eles estão recolhendo as pessoas, levaram uma dezena de ônibus para lá para tirar o pessoal da cidade de São Bento, que estão desabrigados, para levar para Mariana, e tem muitos indo para os hospitais agora. Foi 4 horas da tarde. Igual foi na barraginha? Foi uma tragédia, sim. E a mineradora. Eu não estou nem informado dessa, porque Foi 4 horas da tarde. Mas, Elaine, se alguém vai sofrer uma punição, tem 2 formas dessa punição ser aplicada. De uma maneira menos intensa, porém mais prolongada, ou de uma maneira mais intensa, num menor período de tempo. Tem 2 formas de você comer um bombom. Você come um bombom, como a minha irmã, mordiscando. Ela pega assim. Comer igual a Melissa. Você sabe como é que a Melissa comia? A minha irmã, ela começava assim, mordiscadela. O bombom dura 4 horas na mão dela, ela já estava assim, já derretendo, né? Se ela não pegar ele. E ela gosta de curtir com menor intensidade e lenta e longamente. Eu, assim como meu pai, enfiamos o bombom inteiro na boca. Então você sente, rapidamente acaba, mas de uma forma intensa. Tanto o prazer como a dor tem essas nuances. Eu te dar um outro exemplo. A Melissa comia assim, desde criança. A Melissa A fica Melissa para não tomar. pode tomar, ela comia assim, por exemplo, um sonho de O valsa. Paulinho vai casar sábado agora. Casou hoje, você viu? Ah, tá. E sábado vai ser no sítio. Ela comia a primeira camada do Paulo da chocolate. Débora, igual. E você já viu que o sonho de valsa tem uma camada de chocolate escuro e outra claro, que é o ao leite e o amargo. Ah, isso eu nunca nem vi, não. Tem Eu pensei duas que você ia camadas. falar que abaixo do chocolate tem aquele biscoitinho e lá dentro uma Ela paçoquinha. comia as camadinhas de chocolate, depois comia a camadinha de biscoito, e depois que ela comia a paçoquinha.
Cada coisa. Enfia tudo na boca. O treco foi feito para ser comido de uma vez. Eu pegando assim. Então, o sofrimento, isso é assim, não é explícito, mas quando você faz o estudo, toda a condenação de todos os homens que durará por toda a eternidade, eu penso particularmente que Cristo sofreu num intervalo de 3 horas lá na cruz, quando o Pai se afastou dele. Porque tem outros aspectos aí também, porque Cristo, sendo sem pecado, o grau de sensibilidade dele ao receber a culpa de ser homicida, ele recebeu todos os nossos pecados, o grau de sensibilidade dele ao pecado é muito maior do que de uma pessoa que está acostumada a pecar. Para ele, tem pessoas que, eu já vi casos de quem entra em depressão, até suicida, quando é acusado de algo que não fez. Você sabe que isso acontece. Porque são pessoas sensíveis, pessoas moralmente muito... que vivem uma vida moral mais rígida, então não suporta acusações. O japonês é assim, né? Não suporta. Quando o pecado de corrupção deles vem a público, eles se matam. Mas ele teve o seu conselho rejeitado para o salão e ele foi para Parapina, né? O que eu não entendo no Aitofel é que o cara ele planeja se matar, mas antes ele vai em casa e arruma tudo. Foi tudo em dia. Pôs a coisa da casa em dia. Dá para entender que coisa fria, né, premeditada. Eu vou me matar, mas antes eu vou apertar o parafuso entendeu? Eu vou consertar o chuveiro, eu vou trocar a bucha da torneira da pia, que ela está reclamando, daí depois que pôs a casa em dia, agora eu estou me mato. Estranho isso, né? Mas isso a psicologia explica. Você sabe que tem pessoas que partem para o suicídio, no caso, por exemplo, a mulher, ela escolhe a melhor roupa, arruma o cabelo e pinta as unhas antes de se matar. Isso tem livros. Tem livros. Não, ela vai esborrachá-la no chão. É a mente humana, é muito... Mas nós precisamos de sermos lembrados das coisas. Então você vai ver que eu selecionei aí 1, 2, 3, 4, 8, 12, uns 18 versículos de exemplos bíblicos de memorizações da questão para que a gente entenda que esse grande templo, porque o pecado já está solucionado lá na cruz, a obra é consumada, uma vez por todas, fala em Hebreus. Cristo já até voltou, ele já está distribuindo as benesses decorrentes da obra consumada no milênio, a justiça, a paz, etc. Não existe mais sacrifícios expiatórios, né? Não tem mais o sacrifício pela culpa, o sacrifício pelo pecado de ignorância, a oferta de agradecimento, essas coisas já. E você vai construir um templo inteiro, gigantesco, com uma mesinha de madeira no meio. Pode ser que a função é memorial. Será? Mas você está pensando na mesinha? mesinha, talvez é o lugar onde Davi encontra com Jesus. Deus é um Deus de memoriais e recordações. Essa é a mesa de atendimento pessoal. Você marca a hora e deixa atender. Vamos lá. Mas Deus é um Deus de memorizações, de memoriais, de fixação de recordações, que nós precisamos. A gente esquece muito rápido. Por exemplo, em Isaías 28:10, talvez o pastor até conheça de cor, é dito: porque é mandamento sobre mandamento. Mandamento sobre mandamento. E ele ainda tem um eco, né? Repete o versículo. Porque é mandamento sobre mandamento. Mandamento sobre mandamento. Regra sobre regra. Regra sobre regra. Um pouco ali, um pouco aqui e um pouco ali. Nós precisamos abrir esse livro todo dia.
O dia que você não abre esse livro, não é ler um montão de coisa, não, é se alimentar. Por exemplo, tinha época, na época dos almoços lá da Comu, em que o Telmo era o churrasqueiro, em que as irmãs levavam arroz, lembra, Elaine? Você participou desses almoços? Você viu que eu comia tanto que por fim eu fui escolhido como auxiliar do churrasqueiro. Eu já ficava lá do lado do Telmo, ajudando a fazer o churrasco. Porque quem ia servir, quando parava em mim, não sobrava para ele continuar servindo. Entendeu? Então, houve uma época em que eu comia 1,2 kg, 1,5 kg. Hoje eu almoço 300 gramas. Eu me contento com 300 gramas. Com esse calorão, estou precisando diminuir a barriga. É pago por quilo, tem N fatores. É o principal. O preço ainda aumentou de 24 para 27 o quilo, então 300 gramas dá para segurar a guria mesmo. Por exemplo, eu tive que comer um pão com salame para dar uma reforçada. Né? E um espate assim de trincar o hoje tão gelado. Por isso que eu cheguei aqui com o nariz escorrendo. Mas existe cada um se alimenta, de repente um versículo te satisfaz. O Espírito já fala o que ele tem que falar com aquelas 300 gramas. Uma saladinha e um pouquinho de picanha. A gordurinha. Já tem outros que precisa ler um pouco mais extensamente. Então, o importante não é a qualidade, o importante é a assiduidade, é a continuidade, é você se alimentar continuamente da palavra. Eu acho que é em Deuteronômio, eu não sei se é 17 ou 27. Ah, tá. 500 anos, é Deuteronômio 17, de 14 a 20. Mas eu quero mesmo o 18. 500 anos antes de Israel ter rei, Deus já tinha dado através de Moisés prescrições quanto a questão do rei. Ele não pode ser qualquer um, ele tem que ser um israelita, você não vai pôr um idumeu ou um amonita, entendeu? Para um egípcio para reinar em Israel. Ele tem que ser israelita. Isso está lá em Deuteronômio 17, de 14 até o 20. E quando ele se assentar no trono, ele não vai juntar para si, multiplicar para si cavalos, ouro e prata e mulheres. E quando a gente vê os 6 de Israel, praticamente nenhum deles obedeceu essas prescrições. O Salomão tinha 700 esposas, não sei quantos mil cavalos, toneladas de ouro e de prata. Aqui que o alvo e o motivo de meditar no livro, na palavra, é para não ficar soberbo. Para não ficar soberbo. Você não achar que você é mais. É para você aprenda a temer ao Senhor, isso significa humilde. Que está lá no 18. Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei no livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. E terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei, e esses estatutos para os cumprir. Isso também fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento. Que foi o problema do Davi, lá quando ele levantou o censo. Ele já estava no fim do mandato, estava idoso, Satanás deve ter jogado um dardo inflamado no coração dele. Falou, mas que homem bem sucedido você é, hein, senhor? Olha o tamanho do seu reino, olha que paz que você tem ao redor, todos os seus inimigos estão submetidos, olha que fartura está na sua mesa, olha quanto ouro, quanta prata, olha quanto o povo unanimemente te obedece. Ninguém questionava Davi. Tudo que Davi fazia, o povo falou, nossa, o Davi fez aí, bem falado essas palavras do Davi, bem escolhidas essas decisões do Davi. Ele era assim, se fizesse uma pesquisa de opinião pública, era 96% ótimo ou bom, 3% regular e 1% ruim. Porque sempre tem quem reclama, né? Porque quando ele estava fugindo da Absalão, apareceu um para jogar pedra nele. Então,
Sempre tem um insatisfeito. Ah, aquele ficou. Deixa que você fala. Então, apenas 96% de aprovação. Ele era. Então, Satanás provavelmente jogou um dardo no coração dele e falou: olha, você é o cara. Você realmente é um bem-sucedido. Qual será o tamanho do seu sucesso? Por que você não conta? Por que você não mede? Ele falou: eu quero que conte, chamou o Joabe, o general dele, eu quero que conte o tamanho do meu poder. Quantos homens são que esparcem por mim? O Joabe falou: você está doido, só faz um negócio desse. Porque isso aí é igual aqueles vídeos do YouTube. Você vê o cara colocar um pedaço de tábua em cima da bola e molha o sovaco de tiner, já acende um fósforo. Você fala: isso aí não vai dar certo, não. Tá tudo indica que como é que tem até uns grupos aí Vídeo cacetado. que brinca de fazer essas coisas. Tem aí os caras que toma tiro de borracha na barriga, que faz essas loucuras, que se detona, eu não sei o nome dele, mas esse bomba na internet. Saúde. Porque o pessoal gosta de ver, né? O sangue, a dor, o galo no caso na cabeça, né? O hematoma. Então, o João falou: não, você não faça isso não, isso vai dar errado. Quem manda nesse trem aqui sou eu estou mandando, vai lá e conta. E depois teve praga. O profeta falou: você quer 3 anos de fome, 3 meses de perseguição ou 3 dias de praga? Caia eu lá no nome do Senhor, porque eu sei que Ele é misericordioso. Tanto é que no último dia Deus ainda segurou o negócio. Ele muito provavelmente não estava com os gideões dele lá do lado do trono. Porque era para ele. Você fala dos gideões. Aqueles canivetinhos, que se é a palavra espada, que não é um canivetinho, né? Que tem Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Tem nos gideões, não. Tem nos hotéis, tem para todo lado. Tem ali no armário. Eu tenho uns 3 em casa também. Ou seja, a Torá, a lei, era para ser igual os gideões, é para estar ali no criado mudo lá do hotel, fica, né, na gaveta, é para estar lá do lado. Para todo dia você ler. Para você não se apartar do Senhor, o seu coração não se elevar. Precisa de memorial. E nós precisamos de memorial. E por isso que eu sou repetitivo, o pastor Geraldo é repetitivo e precisa ser repetitivo. Pastor Steve era repetitivo. Então, todo mundo, se você está no Espírito, você é repetitivo. Porque o Espírito tem. Vocês nunca notaram, antes eu ficava chateado com isso, agora eu já sei que tem um propósito. Você está num livro de Esther, de Samuel, em algum livro, aí a narrativa vem, né? É porque dentro daquela gaveta tem um caderno que está escrito com a caneta vermelha que a Elaine deixou para que o Joel lesse na hora que ele chegasse da escola e abrisse a gaveta e lesse. Aí o texto bíblico aponta, não. É porque foi dito ao rei que na gaveta tem. E repete tudo de novo. Vocês já viram esses textos? Fala lá com o cara e o cara vai, quando ele chega, ele conta tudo, assim, 20 versículos. Já notou, muitos livros da Bíblia tem isso ali. Na época era vontade de pular, falando: não é possível. Ele vai repetir tudo de novo. O Novo Testamento, as cartas e tudo que o Paulo ia se referir, aí vem até escrito com recuo, né, que é o texto, tudo de novo. Significa que ele escreveu tudo de novo. Pois é porque é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco lá. A gente precisa. Em Juízes 2:10 está escrito: foi também congregada toda aquela geração a seus pais. Aqui está o exemplo negativo que a gente precisa ser recordado. Lembra que o livro de Juízes o povo está na benção. Na benção do Senhor. Aí aquela geração morria, levantava outra geração, que não conhecia o Senhor, não deixava memoriais. Aí Deus, para lembrar eles que Ele é que é Deus ali, mandavam sírios, os amônios, mandavam o inimigo pressionar e lá roubar os milho deles, os trigos, derrubar a cidade, matar, etc. Aí eles assustavam.
Porque toda disciplina tem como objetivo te aproximar de Deus. A Bíblia é cheia de versículos que fala sobre isso. Para você não se lamentar e não chorar, porque Deus está te falando. Vem cá, filhinho. Eu falo. Você não escuta. Você não abre para eu falar, eu vou fazer você bater seu carro, eu vou fazer você quebrar seu pé, eu vou fazer seu sorvete cair de bola no chão. Aí você vai... É comigo que você vai fazer. Não significa sempre que você vai de carro. Sim, claro. Mas ele usa essas coisas. Claro. Quando também ele usa passar no cabelo. O importante é que você se reconecte, que você se relinque. Então Deus permitia uma aflição, aí exclamava e Deus levantava um juiz. Aí o juiz conduzia o povo em triunfo e vitórias, e aquela geração vivia feliz para sempre, morria. Aí vinha outra geração. E isso aconteceu 12 vezes. 12 vezes. Ao longo de 400 anos. E muitas vezes a aflição demorava 60 anos, 30 anos, 20 anos. Dependia da geração. Cada um tinha uma ficha de uma espessura, né? Então o Juízes 2:10 diz: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ela se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera em Israel. Então fizeram os filhos de Israel, que era mau aos olhos do Senhor, e serviram aos Báals. Precisa ser recordado. Esse é um versículo para mostrar a necessidade que existe de memorial, de recordação, de porque o compadre G, ele tem uma fazenda, e o Nhô Carlos tem uma fazenda ao lado da fazenda do compadre Gerardo, e nós somos amigos, ele já sabe assim: ô compadre, a sua fazenda é até aqui, a minha é até aqui, beleza? Beleza. Não precisa nem pôr cerca, porque nós é amigo, nós é irmão, e eu sei que você nunca vai invadir meu pedaço, nem vou invadir o seu, mas nós dois um dia vamos morrer. Aí vem a prole. Aí o Nhô André chega e fala assim: ô compadre Joé, eu lembro que a minha cerca era lá, que o meu terreno vai até lá. Eu falei: não, ô Nhô André, é até aqui. Eu lembro que meus pais, eles conversaram nesse dia. Eu falei: não, aí começa aquelas brigas que começam a atravessar a geração, você sabe o que acontece. Aí um Almeida vai e mata um Oliveira. Aí o sobrinho do Oliveira mata um neto do Almeida. Aí o tio. Isso acontece. Acontece muito, acontece aqui. Então precisa de algo para te fazer lembrar. Não de matar, assim, hoje em dia, mas de brigar. Não mata? Não, no interior ainda matam. Agora aqui, eles levam uma briga para a justiça, assim, de coisas de centímetros. Eu sei porque eu trabalho nessa área. Muitas vezes a coisa não vira litígio. Mas muitas vezes o outro só de maldade faz com que o outro derrube a varanda ou não sei o que, um pedaço da casa, porque ele tem direito a tanto centímetros, porque o Popó foi avacaiado no dia que dividiu os lotes lá. Isso aconteceu com a minha mãe. Quando ela fez o levantamento, ela comprou o lote, e quando ela foi medir mesmo o negócio, os 3 vizinhos ao redor tinham invadido dentro do lote dela. Fizeram os cálculos assim: me dá aí 600 conto, você me dá 1.000, você me dá 500, e morreu marido. Ela colocou isso em papel. Porque derrubar o muro talvez ficasse mais caro. Porque você vai pagar a mão de obra, entender? Porque vai derrubar o muro para afastar o trem. 3 centímetros, 50 centímetros, 1 metro. Não vale a pena. Aí, para não ter esse problema, a gente põe um memorial em forma de pedaço de madeira ou concreto com arame. E aí, lá em Provérbios, uma mais sábia do mundo até falou assim: não arranca os marcos antigos. Foi o versículo da minha formatura, escola bíblica. Eu gosto Não disso. remova os marcos. Não remova E os até marcos. hoje nós não removemos, graças a Deus. A gente precisa daquilo para te lembrar das coisas.
Se você arranca, cai no esquecimento. Vai, a palavra de Deus começa a diluir. Daqui uns dias tem pastora gay lá pregando na nossa igreja. Pastora? Pastora lésbica lá ministrando para os jovens. Um sábado é o pastor Geraldo, o outro é a pastora. Ai, ai. A pastora robô. Entendeu? Mas você sabe o que está acontecendo. Não na nossa igreja. Não. Isso está acontecendo aos montes. Já tem Bíblia gay, já tem. Estou usando gay, mas pode ser qualquer outro assunto. Porque vai perdendo a referência, os marcos foram arrancados. No Salmo 31, 12 diz: estou esquecido, Deus falando, se lamentando. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como um vaso quebrado. No Salmo 106, 12 e 13: então creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores, porém cedo se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. No Salmo 78, 5 e 6, cacoete, né? No Salmo 78, 5 e 6, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e contassem a seus filhos. Todo mundo sabe que na Torá está cheio de versículos, Deuteronômio 6, está cheio de versículos assim. O Salmo 107 todinho, nós estamos falando do 106, né? O 107. Salmo 107 fala que eles andaram no caminho e assim, de repente esqueceram do seu Deus. E aí veio a fome, a sede, a angústia. Aí clamaram ao Senhor e Deus nos livrou de todas as tribulações, conduziu-os pelo caminho. De repente, de novo, esqueceram o seu Deus, rebelaram contra a palavra do Senhor e desprezaram o Altíssimo, de modo que ele abateu os trabalhos do coração, caíram e não houve quem os corresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. E o capítulo todo vamos saber isso. Imagina se o Moisés, o João, o Paulo não tivesse escrito. Você acha que a turma ia lembrar? Se não tivesse escrito, não tinha mais povo de Deus, não tinha mais temor a Deus, não tinha. Mas Deus é tão organizado que ele já sabia disso. E ele preservou, porque tem gente que duvida, que não crê que isso que nós temos aqui seja aquilo que Deus falou. Que Deus não conseguiu preservar, que isso aqui já sofreu alterações. Isso aqui já foi mexido por traduções e interpretações. Mas eu creio que Deus preservou. Ele não é poderoso para preservar, mas é possível. Os loucos aí como Etíope, que queimou centenas de livros, e outros loucos levantaram. Não, estou falando de coisa mais recente, da crítica, que os livros da Bíblia sofreram no século XVIII, no século XIX, sofrem ainda no século XX. Os achados de Mar Morto que veio aqui para... O pessoal que faz papel aceita tudo. Você vai acreditar nesse livro? Foi legal o achado do Mar Morto que veio dar uma freada boa também, porque eles foram... mas no mesmo tempo eles acharam alguns escritos que ia contra o que nós temos. Não, mas tem que acharam várias coisas, né, amor? Mas assim, o básico, eles conferiram que estava... Mas o que não era de acordo, não era considerado a palavra de Deus, eram outros escritos. O Evangelho, segundo... Mesmo que não seja algo integral, existem milhares de fragmentos e documentos das mais diversas épocas que dão base, que dão sustentação a esse texto que nós temos hoje. O escritor falou o seguinte: se hoje queimasse todas as Bíblias do mundo, só os escritos sobre a Bíblia que existisse na cidade, por exemplo, de Belo Horizonte, você poderia montar a Bíblia do jeito que ela é, sem faltar uma palavra sequer de Gênesis e Apocalipse. Eu sabia que você ia falar isso. Eu sabia que você ia falar isso. Porque sempre que toca nesse assunto de inspiração, preservação, você se... Mas é verdade. Só nós quatro aqui ia lembrar pelo menos uma meia dúzia de versículos. Você é até mais zeloso nesse negócio de decorar versículos, né? Não, até só os livros que a gente tem,
tirar todas as Bíblias da casa da gente ou da sua Não, casa. eu estou falando Só os em livros, né? queimar a Bíblia em livros e comentários mesmo. Só de memória. Ah, sim. Eu creio que todos os crentes do mundo iam fazer essas coisas que acontecem na internet, cada um manda a sua contribuição, e 24 horas montava a Bíblia. Ah, montava. Ainda mais que tudo separado por número de capítulos. Montava, porque se eu pegar de Gênesis para escrever, até porque eu escrevo boa parte, assim, não queria ser soberbo e arrogante. Ele dá para aqui a gente Ó, sabe. de cara, Gênesis 3, João 3,16 eu sei. Gênesis 3:15. Então é fato, esse livro é sobrenatural. Uma vez eu ia decorar Salmo 119. Ah, tá aqui, ó, Provérbios 22, 28. Não remova os antigos limites que teus pais fizeram. Os marcos antigos. Esse foi o versículo da minha formatura na escola bíblica. Em Êxodo 12, 14, nós estamos falando da Páscoa, né? E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 14 de Nissan, na Páscoa. Então hoje a coisa até fica mais baixa, né? Os inimigos vão lá. Em Êxodo 13, 9, e te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Em Êxodo 28, 12 e 39, 7. E porás as duas pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros. 2 pedras, cada uma com 6 nomes. Ele trazer a memória para sempre os nomes dos filhos de Israel. Para memória diante do Senhor. E as pôs sobre as ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Nós estamos falando aqui de memorização. Nós estamos falando aqui de recordação, de memoriais. Então Deus fazia um templo inteirinho no milênio só para servir de memorial à obra consumada não é estranho ao ensino escriturístico, Elaine? Nós estamos vendo aqui que Deus é um Deus de memoriais. Em Deuteronômio 6, 6 e 7 está escrito: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, e também a atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. E eles fazem isso literalmente. Romanos capítulo 3, que Deus confiou os... Você já viu a mezuzá? A mezuzá, aquela a caixinha, na casa do Fernando atual, você tem. Eles põem um pedacinho com o Deuteronômio 6, 4 lá dentro, o Shema. É o Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Erra, está lá. Ouve a Israel, Senhor nosso Deus é um único. Eu vou ver se eu compro um desse e colocar aqui na porta. Uma mezuzá. É bonito. Shema. Põe lá no umbral. No umbral aqui. Ele nunca foi na casa do... E eles andam com a caixinha também, com um versículo guardadinho, enroladinho aqui na... Já viu? Uma caixinha. E enrolado também no braço. No braço também. Tá aqui. E Paulo fala sobre isso, que Deus confiou aos judeus os oráculos do Senhor e eles preservaram. E ainda bem que eles são nerd. Eles são caxião. É o povo caxião. É como que o professor de matemática entregar as provas com as notas e o caderno de anotações dele para aquele aluno com o óculos mais fundo de garrafa e mais cheio de espinho. Entendeu? O caixão, sabe? É o Israel. E eles preservaram. Eles morriam por causa desses livros. Está preservado aqui até hoje. Em Josué 4, 4 a 7 está dito: e disse-lhes Josué: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus,
ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: O que significam essas pedras, papai? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando ela pelo Jordão. Separaram-se as águas do Jordão. Assim, estas pedras serão para sempre um memorial aos filhos de Israel. E em Josué 8,32, também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos filhos de Israel. Em Esther 9,28, e que estes dias seriam lembrados, a festa do Purim, seriam guardados, são guardados até hoje, há 2.450, 2.500 anos. Eles vivem disso, né? Os judeus vivem dessas festas. É um povo memorial. E que esses dias seriam lembrados e guardados em cada geração, família, província e cidade, e que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus, e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua descendência. Em Ezequiel 39, 11 e 16, já é um evento escatológico, o que vai acontecer no futuro. Né? Isso é a descrição das tropas lá do norte que vão vir contra Israel no meio da tribulação. E sucederá que, naquele dia, darei ali a Gog, um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e pararão os que por ele passarem, e ali sepultarão a Gog e a toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Amona, multidão, e assim purificarão a terra. Muitas vezes, talvez o Joel, quando ele era pequenininho, quando vocês estavam indo hoje de Florianópolis para Belo Horizonte, pode ser que vocês passaram em frente a algum lugar onde tinha um memorial, nunca aconteceu isso não. Um arco, uma ponte, uma esfinge, uma estátua gigante. Aquelas coisinhas na pedra, né? Aí ele não pergunta assim: Mamãe, o que é aquilo ali, mamãe? não é aquilo ali, meu filho, é porque o Floriano fechou. Tem por quê? Nos Estados Unidos, o pastor Morris me levou num lugar onde você visitou um monte. uma estátua de um soldado, e ele falou que ele foi explicar para mim que aquele soldado é um soldado sem nome, que trouxe uma grande vitória aqui daquela região. É igual Deus sem Um soldado sem nome. Não, quando morre gente demais, eles fazem, eles enterram alguém ali. Eles fizeram um memorial para aquele soldado sem nome, porque ele é lembrado, porque ele trouxe um livramento para aquela cidade, então ele tem a estátua dele sem saber o nome dele. Mas é ele. É o Deus desconhecido. Em Zacarias 6,14. E estas coroas serão para Elém, e para Tobias, e para Gedaías, e para... Agora ela vai lá olhar uma... Não, falta 6. Essa circunstância, vocês já leram o livro de Zacarias? Eles fizeram lá uma benevolência com relação à obra, o templo estava sendo reconstruído. Eles falaram: então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui os símbolos e vamos colocar aqui dentro do templo. Porque eles foram meio que os patronos da reconstrução do templo. Zorobabel. E quando o pessoal estiver visitando o templo, não, mas e esse negócio aqui, o que é isso aqui? Eu falei: isso aqui é para que a gente se lembre que um dia isso aqui foi patrocinado pelo Elém, o Tobias, o Gedaías, o Ei, filho do Sofonias. Então fica ali para memorial. Em 1 Coríntios 11, 24, está escrito: e dando graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Ela não aguenta mais ouvir eu falando que aquilo ali nós estamos lembrando de Jesus. É um memorial. Todo domingo. É um memorial. Se não falar, esquece, tem que falar. Memorial. Em 2 Pedro 1, de 13 a 15 está dito: e tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo,
despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembranças dessas coisas. O que o Pedro está falando? O Senhor já está me chamando. E quanto mais perto eu fico do dia, eu sei que é o dia do encontro com ele, que eu já fui chamado, mais chato eu vou ficar. E mais eu vou pregar. E quando vocês acharem que ficaram livres de mim, eu vou deixar por escrito. Eu vou deixar por escrito para vocês se lembrar dessas coisas. E está aqui, ó, ficou para nós. O outro dia eu estive lendo um versículo, acho que em Tessalonicenses, em que o Paulo fala assim: eu queria ter ido encontrar com vocês, mas o Satanás me impediu. De alguma forma. Ele moveu, ter um terremoto, caiu alguma coisa, levantou gente para se opor, ele perdeu a passagem, alguma coisa aconteceu que ele não conseguiu encontrar com os Tessalonicenses, conforme eles já tinham agendado, tinha marcado um encontro. E ele fala na carta que Satanás é que o impediu. Como Satanás o impediu, o que ele queria ter tratado com eles nesse encontro, ele mandou depois por escrito. Aí, como eu não sabia, eu queria ter mais explicações sobre essa passagem, aí eu consultei um comentário bíblico, de um rapaz chamado Bob Utler, né, eu gosto dele, e ele comentou o seguinte: no dia que Satanás impediu Paulo de ir na igreja de Tessalônica, ele riu. Consegui impedir Paulo de ir visitar os Tessalonicenses e edificá-los. No dia que chegou a carta, ele chorou. Não. Quem riu por último, que é Deus, riu melhor, porque o que ele tivesse conversado com os Tessalonicenses, teria ficado só lá com eles. Mas no que ele pôs por escrito, quantas gerações, quantos milhões de pessoas são abençoadas. Então, mesmo quando Satanás acha que está se dando bem, Deus usa aquela circunstância, que é o caso do Pedro. Quanto mais está se aproximando o dia de eu me encontrar com o meu Senhor, mais eu vou pregar, vou admoestar. E depois ainda vou deixar por escrito, só para vocês não esquecerem. E ficou aqui para nós. Ainda bem que deixou por escrito. E assim, nós findamos aqui a questão do templo. Se os irmãos quisessem, a gente poderia ler realmente o texto de Ezequiel 40, super detalhado, acho que nem tem necessidade. E à direita da porta tem tantos côvados. Os detalhes, eles são detalhes arquitetônicos. Você agora está focado. Aí nas 3 páginas seguintes tem ilustrações, que tem até onde está o que, o altar, o edifício, as camas. Né? Eu sugiro que os irmãos leiam o texto lá de Ezequiel de 40 em diante, acompanhando pela representação gráfica. E a representação gráfica é uma representação gráfica do que está lá escrito. Que eu acho que não tem necessidade da gente entrar em tantos detalhes. O côvado, tem tantos côvados, e são tantos degraus. E são detalhes. Se Deus se esmerou tanto em deixar por escrito cada detalhezinho físico, é porque esse templo um dia vai ser um prédio físico que vai existir mesmo, e Jesus Cristo e os seus assessores lá no milênio vão usar o que está escrito como planta, como projeto, porque vai ser construído de acordo com o que está lançado aqui por escrito. Eu repito isso porque você sabe que tem quem alegoriza essas passagens. Exatamente. Que distorce essas coisas aqui e coloca isso aqui de uma forma simbólica para as bênçãos que a igreja tem recebido. Porque não existe reino, a opinião desses irmãos sabideristas. Né? Mas esse templo, ele um dia vai existir. O projeto dele já está detalhado aqui em Ezequiel de 40 a 48.
e ele vai servir de memorial dentro do governo messiânico para que a humanidade não se esqueça de que tudo aquilo que eles estão desfrutando dentro daquele período é porque um dia alguém consumou uma obra. Porque à medida que o milênio rola, com 100, 200, 300, 500, 700, 800, pode ser que... Eles têm a tendência de... Mas como tem um templo gigantesco lá em cima da montanha, aí o Joelzinho, né, o tataraneto do Joel, que também chama Joel, 18º, vai perguntar assim, mamãe, o que é aquele templo lá em cima da montanha? Aquilo ali é um memorial à obra consumada, por isso estão